Imagine crescer acreditando que seu pai era apenas um homem comum, um comprador de gado tranquilo, vivendo em paz com a família, até que, em um único disparo, tudo desmorona. E você descobre que o homem dentro de casa era, na verdade, um fora da lei. Essa foi a realidade de Jesse Edwards James Jr. e de sua irmãzinha Mary. Crianças marcadas por segredos e perseguidas pelo peso de um sobrenome que jamais escolheram carregar. Mas o que realmente aconteceu com eles depois da morte do pai? Será que conseguiram escapar da sombra de Jesse James ou estavam destinados a viver à sombra do próprio legado? Fica comigo, porque hoje vamos falar sobre os filhos de Jesse James e o que aconteceu com os herdeiros de uma lenda fora da lei. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. A infância secreta e o som do disparo. Para o mundo, ele era o Sr. Thomas Howard, um pacato comprador de gado que vivia com sua família em uma modesta casa branca em St. Joseph, Missouri. Para seus dois filhos pequenos, ele era simplesmente pai. Essa frágil normalidade, construída sobre um alicerce de pseudônimos e segredos, era tudo o que Jesse Edward James Jr., nascido em 31 de agosto de 1875, e sua irmã mais nova, Mary Susan James, que chegou ao mundo em 17 de junho de 1879, conheciam. Eles eram os filhos do mais notório fora da lei da América, Jesse James, mas viviam na feliz ignorância de sua fama sangrenta. A vida deles, sob os cuidados da mãe, Zerelda Z. Mims James, prima de Jesse, era uma sucessão de mudanças repentinas e cidades novas, uma tentativa desesperada de escapar do passado e da lei. Jesse Jr. e a pequena Mary não participavam de assaltos a trens ou da partilha de saques. Seus dias eram preenchidos com as trivialidades da infância, ofuscados apenas pela constante sensação de transitoriedade e pela presença de homens estranhos, amigos de seu pai, como os irmãos Robert e Charles Ford, que frequentavam a casa. Eles eram os últimos remanescentes da infame gangue James Younger. Para as crianças, eram apenas visitantes. Na realidade, eram os arquitetos do fim de seu mundo. O dia 3 de abril de 1882 marcou o fim abrupto dessa farsa. Dentro da casa, Jesse James, sentindo-se seguro entre os últimos membros de sua gangue, subiu em uma cadeira para espanar e endireitar um quadro na parede. Em um ato de relaxamento que lhe custaria a vida, ele removeu seu cinturão de armas, algo que raramente fazia. Foi o momento que Robert Ford esperava. Buscando a recompensa oferecida pelo governador Thomas Theodore Crittenden, Ford sacou seu revólver e atirou na parte de trás da cabeça de Jesse James. O som do disparo ecoou pela casa, estilhaçando para sempre a infância de Jesse Jr. e Mary. Z correu para a sala e encontrou o marido no chão, em uma poça de sangue. Para Jesse Jr., de quase 7 anos, e a pequena Mary, de quase 3, a transição foi brutal. O pai que eles conheciam como Thomas Howard foi revelado ao mundo como o lendário bandido. A notícia se espalhou como fogo, e a casa da família foi cercada por uma multidão de curiosos. Os filhos foram subitamente jogados sob os holofotes de uma fama que não pediram e mal compreendiam. O corpo de seu pai foi exibido publicamente, um espetáculo macabro que alimentou a mórbida curiosidade da nação. A vida secreta havia acabado, e sem a figura paterna e sem o anonimato que os protegia, eles enfrentariam um futuro incerto, marcados para sempre pelo nome de James. Luto, fama e a luta pela sobrevivência.
Após o assassinato de Jesse James, a vida de sua família se tornou um turbilhão de luto público e dificuldades privadas. Zerelda, agora viúva, viu-se no centro de uma tempestade midiática. A casa em St. Joseph, antes um refúgio anônimo, transformou-se em atração turística macabra. Repórteres, caçadores de souvenirs e simples curiosos violavam sua privacidade, roubando objetos pessoais e até mesmo lascas de madeira da cerca como lembranças do famoso fora da lei. Para proteger seus filhos do espetáculo grotesco, Zee mudou-se brevemente para Kansas City, onde pôde contar com o apoio de familiares. A situação financeira da família era precária. Apesar das lendas sobre tesouros escondidos, Jesse James não deixou fortuna. Zee e seus filhos dependiam da caridade de parentes e da ajuda de simpatizantes do mito de Jesse James. A mãe de Jesse, a durona matriarca também chamada Zerelda, tentou capitalizar a fama do filho, cobrando dos turistas para visitar o túmulo original na fazenda da família James, em Kearney, Missouri. No entanto, essa renda era instável e insuficiente. Para Jesse Jr. e Mary, a infância foi marcada por essa instabilidade e pela sombra onipresente do pai. Jesse Jr., em particular, sentiu o peso do nome. Na escola, ele era alvo de provocações e admiração indesejada. Alguns colegas o temiam, outros o idolatravam, mas poucos o viam como um simples menino. Ele cresceu consciente de que era diferente, o herdeiro de uma lenda perigosa. Os gêmeos Gould e Montgomery James, que haviam nascido em fevereiro de 1878 no Tennessee, não estavam mais vivos em 1882. Frágeis desde o nascimento, morreram pouco tempo depois. Uma perda que já havia marcado profundamente a família antes mesmo da tragédia em St. Joseph. Assim, ao ficar viúva, Zee tinha apenas 2 filhos para criar. Para o mundo, eles eram a prole do lendário Jesse James, mas dentro das paredes de sua casa eram apenas uma mãe e 2 crianças tentando sobreviver a uma vida definida pela ausência e por um nome que era ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. O peso do nome e a morte de uma mãe. Os anos que se seguiram foram uma longa e árdua busca por normalidade para sua família. Viúva, Zerelda, Zee James, dedicou sua vida inteiramente aos seus filhos. Ela os criou para serem educados, tementes a Deus e, acima de tudo, diferentes do pai. No entanto, o nome James era uma sombra da qual era impossível escapar. Conforme Jesse Jr. se tornava um jovem, a semelhança física com o pai era impressionante. Ele era um rapaz quieto e educado que, segundo relatos, desprezava a notoriedade de seu pai e sonhava com uma vida respeitável. Tentou seguir um caminho reto, trabalhando em diversos empregos, desde escriturário até funcionário de um tribunal, e chegou a estudar direito, uma tentativa quase poética de se alinhar com a lei que seu pai tanto desafiou. Mary Susan, por sua vez, trilhou um caminho mais discreto, focada em construir uma vida doméstica tranquila, longe dos holofotes que inevitavelmente seguiam seu irmão. O passado voltou para assombrar a família de forma dramática em 23 de setembro de 1898, quando um trem da linha Chicago and Alton foi assaltado perto de Leeds, Missouri. As autoridades, talvez por conveniência ou pela semelhança do crime com os feitos de seu pai, rapidamente apontaram Jesse Jr. como um dos culpados. Ele foi preso em outubro daquele ano e levado a julgamento em 1899. O espetáculo midiático foi intenso. Para Zee, ver seu filho acusado do mesmo tipo de crime que definiu seu marido foi um golpe devastador para sua já frágil saúde mental e física. O julgamento foi um dos maiores espetáculos da época. Diante do tribunal, Jesse Jr. manteve sua inocência com uma dignidade quieta. Seus advogados argumentaram que ele era uma vítima de seu sobrenome,
um bode expiatório conveniente, enquanto a promotoria contava com o preconceito do público, mas possuía apenas evidências circunstanciais. Para a surpresa de muitos, em junho de 1899, o júri o considerou inocente. A absolvição, no entanto, marcou uma profunda epifania em Jesse Jr. Ele jamais escaparia da sombra de seu pai. Tentar lutar contra a lenda era inútil. A única saída era controlá-la. Ainda em 1899, ele mudou de tática e publicou o livro Jesse James, My Father, uma biografia íntima que buscava humanizar o fora da lei. O livro foi um sucesso e deu a Jesse Jr. uma nova carreira como o guardião da história de sua família. Com sua liberdade garantida, ele tentou novamente construir a vida pacata que almejava e, em 24 de janeiro de 1900, casou-se com Stella Frances McGowan e com ela teve 4 filhos. Para sua mãe, Zee, o alívio da absolvição do filho não foi suficiente para reverter anos de sofrimento. Em 13 de novembro de 1900, Zee James faleceu em Kansas City, aos 55 anos, de causas naturais. Sua morte encerrou um capítulo marcado por dor, mas também por uma luta silenciosa para proteger os filhos da herança de um nome impossível de apagar. Controlando a lenda, destinos opostos. Agora órfãos, os irmãos seguiram caminhos opostos. Em 6 de março de 1901, Mary Susan casou-se com Henry Lafayette Barr e com ele teve 4 filhos. Ela conseguiu o que seu irmão sempre desejou, uma vida normal e anônima. Dedicou-se à sua família e viveu uma existência tranquila, construindo um refúgio que a protegeu do estigma e da fama até sua morte em 1935. Jesse Jr., por sua vez, abraçou o legado em seus próprios termos. Após atuar como advogado em Kansas City, ele se mudou para Los Angeles e, nos anos 1920, levou a persona de seu pai para Hollywood, estrelando como ele mesmo em 2 filmes mudos, Jesse James Under the Black Flag e Jesse James as the Outlaw. Diferente do que muitos acreditam, Jesse Jr. não conduzia passeios turísticos na fazenda James, em Kearney. Essa atividade havia sido iniciada por sua avó, Zerelda Samuel, logo após a morte de Jesse James, e em alguns momentos contou também com a presença de Frank James, o tio. Jesse Jr. viveu uma vida longa e respeitável, administrando o legado de sua família até sua morte por causas naturais em 26 de março de 1951, com quase 75 anos. Uma paz e longevidade que seu pai nunca conheceu. A história dos filhos de Jesse James não é sobre balas e assaltos, mas sobre o peso de um legado de sangue e fama. Mary encontrou a paz na fuga, enquanto Jesse Jr. encontrou seu propósito na aceitação e no controle da narrativa, ambos respondendo à força avassaladora do mito de seu pai.